Então, vou deixar a pergunta aqui para os nossos debatedores. Diante desse imbróglio familiar sobre a herança bilionária de Gugu, a pergunta do advogado que representa a irmã do apresentador foi impertinente? Esse questionamento íntimo cabia nessa audiência, Samantha? Lu, de forma nenhuma cabia. Foi uma pergunta altamente impertinente e eu entendo até intimidatória em relação à viúva. O nosso Código Civil é claro, no artigo 1783, que trata da união estável. O que ele diz que é a união estável? É aquela relação duradoura de companheirismo, visando justamente o quê? A constituição de uma família. É inegável que o Gugu e ela tinham uma família com 3 filhos, portanto, a gente não pode resumir nem um casamento, nem uma união estável a relações sexuais, quantas eram, como era. Isso foi absolutamente impertinente e eu vou um pouquinho além, Luciana. Eu acho que isso, na verdade, é algo que hoje o Poder Judiciário está tratando, que é, na verdade, uma violência jurídica que as mulheres sofrem em muitas situações. No direito penal, isso já está regulamentado com a Lei Mariana Ferrer, mas se aplica às audiências de crimes contra a dignidade sexual. Mas o que a gente tem visto, inclusive o CNJ já criou um protocolo de julgamento de gênero. O que é isso? Que o Poder Judiciário e aqueles que são essenciais à justiça, como os advogados e os membros do Ministério Público, tratem as mulheres com dignidade, não fazendo perguntas que visam, na verdade, invadir a intimidade, ofendê-las e que não guardam relação com o processo. A pergunta desse advogado, ao meu ver, teve um nítido caráter intimidatório e fez muito bem o advogado de defesa dela em registrar que era uma pergunta impertinente, intimidatória e vou além. É um caso de violência jurídica que ela sofreu. Pois é, intimidatório, eu poderia dizer também misógino, quem sabe, porque eu fico me perguntando, e se fosse um homem sentado ali naquele lugar, seria perguntado a ele, o senhor mantinha relações sexuais com a sua esposa? Será que seria perguntado isso, Alessandro? Olha, provavelmente não, né? E aí eu acho que eu vou fazer simplesmente as palavras da Samantha as minhas, né? Que eu acho que ela falou muito bem aí essa questão da ofensa, da agressividade, de tentar constranger, na verdade, a outra pessoa que está do outro lado, que é uma mulher. E aí você tem a pergunta, bom, é pertinente esse tipo de pergunta? Essa pergunta me leva a outra questão, que é, bom, eu tenho que olhar o tipo de processo. Nesse processo não parece nem um pouco pertinente, não é o objeto do processo. Ela foi feita realmente para agredir, para criar um constrangimento, tirar a instabilidade da outra parte de alguma maneira e, pior ainda, né? Além de agredir a parte, essa pergunta, ela ofende o próprio morto, a dignidade, a respeitabilidade com relação ao morto. Então, veja, é muito complicado. Eu acho que tem uma cultura jurídica para ser modificada aí, porque não é um vale tudo, ou seja, você está no tribunal, você está no judiciário, tem um mínimo de ética, de comportamento, né? Tem os tipos de perguntas que você pode fazer, tem tipos de perguntas que são cabíveis e aquelas que não são cabíveis, que não deve ser feita. Então, nesse caso, estou com a Samantha, né? Estou votando junto aqui com a Samantha, né? Voto conjunto, né? Que realmente foi uma ofensa desproposital, descabido, nenhuma briga por patrimônio merece esse tipo de situação. Pior, sendo exposta ao mundo todo, porque está nas redes sociais hoje, está todo mundo falando, então é uma exposição muito vexatória e muito complicada. Poit? Olha, aqui acho que vai ser difícil a gente ter divergência, né? Concordo com a minha amiga, minha colega, a professora Samantha Maier, Alessandro. Gente, é uma vergonha a postura desse advogado, visivelmente intimidatória. Primeiro, ele faz essa pergunta, Lu, se ela mantinha relações sexuais com o Gugu. Aí ela diz sim. Não bastasse isso, ele dobra a aposta. Tá bom, mas qual que é a frequência nos últimos vídeos? Pelo amor de Deus, gente. O que isso tem a ver com o processo, com o objeto, como o doutor Alessandro falou, que é caracterizar a união estável ou não? E como a doutora Samantha fundamentou a constituição de uma família, visivelmente o reconhecimento público dessa união, sabe? 3 filhos, as 2 gêmeas, o filho deles também. Hoje em dia, até se conversa, né? No modo de dizer popular, juntou escova, botou escova no mesmo potinho ali no banheiro, é a união estável praticamente. Eu sei que os advogados ali vão botar algum aspecto jurídico, mas juntou escova, dormiu junto, saiu na rua de mão dada. Gente, eles tinham 3 filhos. Então, cadê o bom senso, Lu? E o respeito, sabe? O coração desse advogado com as filhas e o filho que estavam ali assistindo, com essa mulher que está ali com 3 filhos, sabe? Então,
O advogado de defesa dela, um baita advogado por sinal, Nelson Williams, colocou muito bem a questão ali, foi impertinente, sabe? Protestou contra a declaração desse outro advogado. Espero que tenha um desfecho rápido, né? E que sofram menos as pessoas aí, porque como você disse também, Lu, está em jogo uma cifra na ordem de R$1 bilhão. Então, realmente, quando envolve dinheiro, o desrespeito come solto com o Gugu, que já foi, com a Rose, com os filhos, com o lado da família da irmã também, a gente tem que olhar para a família dele. É muito duro ver essa situação. O respeito está de um lado e o escrúpulo está lá do outro lado, quase querendo ir embora. Muito bem, Zé Vicente. Não, assino embaixo, né? Eu acho que é por aí. É agressivo, desrespeitoso, né? E que não considera essa dignidade humana que a gente está reivindicando, né? Todos precisam ser tratados com respeito. Uma invasão à privacidade e que não considera sequer a qualidade de mãe, né? Nós estamos dizendo que uma mãe numa situação tão delicada dessa ainda tem que submeter a uma agressão dessa natureza. Então, agiu muito, não foi impertinente, ele foi justamente um profissional que nessa situação deixou de cumprir os princípios da própria profissão, que é de respeitar, né, todos aqueles que estão envolvidos no processo. Então, a gente assina embaixo e torçamos para que ele não repita essa atitude, essa postura que, como bem disse, vexatória, agressiva e desnecessária.